Então, a gente tem aí duas sinalizações da Receita. Uma, de que ela acha que o cálculo correto é justamente você excluindo esse ICMS aí das compras, das aquisições dos insumos, tá? E aí, com essa exclusão, aí você vai fazer o cômputo do PIS e COFINS devido no mês, a diferença entre o recolhido efetivamente e o recalculado pela tese do século é que efetivamente vai dar margem ao pedido de restituição de compensação na esfera administrativa, tá? Existem empresas do lucro real que sofreram fiscalização da Receita Federal em relação às compensações que elas efetuaram após terem ganho na justiça a tese do século, terem habilitado seus créditos, terem procedido à compensação dos créditos de PIS e COFINS com outros débitos, Receita Federal foi lá, fiscalizou essas declarações de compensação e glosou alguns créditos porque entendeu que a apuração correta dos créditos não seria essa que as empresas estavam fazendo, porque como elas estão na não cumulatividade, elas deveriam estar fazendo o quê? Apura o crédito, contudo, tem que excluir aí dessa apuração desse crédito também o impacto do ICMS lá quando elas vão fazer a correspondência do crédito da não cumulatividade. O que a Receita tem falado nessas glosas dessas compensações? Que o contribuinte deveria ter excluído o ICMS lá dos insumos. Teria que ter excluído o impacto do ICMS lá quando vai considerar os insumos. E aí, considerando esse impacto do ICMS e excluindo ele lá dos insumos, o crédito relacionado à tese do século reduz drasticamente pelos cálculos que a gente fez. Um exemplo que a gente pegou de um faturamento mensal de uma compra de 100 mil, na não cumulatividade, o crédito a repetir de um mês seria de 2.000, eu não vou lembrar de cabeça, R$ 2.200. Refazendo de acordo com o entendimento da Receita, esse crédito cai de 2.000 para R$ 900. Desculpa, cai de 2.000 e pouco para R$ 1.800. Então, ele cai aí cerca de 50%, tá? Então, é um impacto muito grande. E aí, isso faz o quê? Faz com que todas essas compensações tenham sido glosadas, com multa também, né? Tem o reflexo da multa, com a cobrança, então, todo aquele débito, se eu apurei um crédito de 2.000, eu vou compensar com débito de 2.000. A Receita fala, não é 2.000, é 1.600. Então, automaticamente, R$ 400 do débito que eu coloquei lá para compensar, a Receita vai mandar o quê? Vai mandar direto para a cobrança. Então, isso gera impacto das empresas muito grande. Então, a primeira notícia do Valor Econômico foi falando sobre esse fato das diversas autuações que a Receita Federal vinha fazendo, contudo, os posicionamentos, né, de diversos tributaristas falando que esse entendimento da Receita não vai de acordo com o entendimento do STF, porque o STF em nenhum momento falou que teria que se ajustar a legislação em relação ao impacto do ICMS nos insumos, tá? Nos insumos. E aí, no mesmo dia 29 de julho, saiu uma outra notícia, também no Valor Econômico, falando que a Receita Federal vai suspender todas as fiscalizações relacionadas à tese do século até que o Supremo publique o acórdão relacionado a esse tema 69, e aí, uma vez publicado o acórdão relacionado ao tema 69, o que vai acontecer? A Receita Federal vai rever a sua legislação, as suas normativas, vai ver se precisa ajustar as suas normativas. Uma vez que seja ajustado, ela vai dar tempo para os contribuintes também se ajustarem antes que ela faça novas fiscalizações, tá? Então, a gente tem aí duas sinalizações da Receita. Uma, de que ela acha que o cálculo correto é justamente você excluindo esse ICMS aí das compras, das aquisições dos insumos, tá? E aí, com essa exclusão, aí você vai fazer o cômputo do PIS e COFINS devido no mês, a diferença entre
o recolhido efetivamente e o recalculado pela tese do século, é que efetivamente vai dar margem ao pedido de restituição e de compensação na esfera administrativa, tá? E aí, então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, só que agora a Receita não vai mais fiscalizar, ela vai aguardar o acórdão do Supremo ser publicado e daí vai rever a sua legislação, tá? E aí, gente, se a gente vai olhar a legislação do PIS e COFINS não cumulativo, qual é a legislação de base do PIS e COFINS não cumulativo? Lei 10.833 em relação a COFINS não cumulativa e Lei 10.637 em relação ao PIS não cumulativo. Essas duas legislações são praticamente idênticas, tá? E aí, lá nos artigos 1º e 2º, tratam da apuração do PIS e COFINS a pagar. Contudo, o artigo 3º fala do crédito na não cumulatividade. Como que se calcula esse crédito para se reduzir aí do PIS e COFINS a pagar? E quando vai falar da apuração desse crédito, em nenhum momento a legislação fala que deve-se excluir os tributos da aquisição, tá? Para reduzir aí essa base de cálculo, em nenhum momento. Então, o que os tributaristas, qual que é a conclusão que os tributaristas estão chegando? Olha, o Supremo nada falou em relação aos créditos, ele só falou que para fins do aproveitamento da tese do século a partir do dia 15 de março de 2017, tem que se excluir o ICMS das notas fiscais de venda, tá? E refazer a apuração e pedir os créditos. Nada disse o Supremo em relação ao reflexo disso para as empresas que estão na não cumulatividade, tá? Então, não poderia a Receita Federal inovar nesse sentido. Segundo ponto, se fosse ter que se considerar esse reflexo das compras, a legislação também teria que prever isso, também teria que ser ajustada, tá? E até internamente aqui no escritório a gente estava brincando que essa questão da exclusão do ICMS das compras vai virar a segunda tese do século, né? Tanto que está dando pano para manga, vai virar a segunda tese do século. E aí, gente, o que mais que a gente já notou? Por que a Receita Federal está vindo com essa artimanha? Porque, num primeiro momento, não sei se vocês se recordam, mas o que estava sendo discutido até maio desse ano, quando o Supremo efetivamente julgou os embargos de declaração? O que estava sendo discutido era qual ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, se o ICMS destacado na nota ou se o ICMS efetivamente recolhido, tá? Por quê? Dá a diferença entre o efetivamente recolhido e o destacado na nota justamente em relação ao quê? À apuração dos créditos. Porque se você está destacando um valor na nota fiscal, não é efetivamente aquele valor que o contribuinte está recolhendo aos cofres públicos, porque se ele está na não cumulatividade, ele tem que também fazer a apuração não cumulativa. Se o Supremo quisesse que fosse excluído esse ICMS das aquisições, ele teria falado, não é o ICMS destacado nas notas, mas sim o ICMS efetivamente recolhido, assim como a Receita Federal queria, tá? Só que não foi isso que o Supremo falou. Aí a Receita Federal, como artimanha, ela trouxe segundo entendimento. Olha, tá bom, então é o destacado na nota. Contudo, para os contribuintes que estão na não cumulatividade, como há o reflexo do ICMS lá no insumo, eu vou o quê? Eu vou trazer uma outra legislação, que foi no caso lá em 2019, quando ele trouxe a IN 1911, para, de alguma forma, como eu perdi lá no Supremo, como naquela época eu poderia perder no Supremo, né, a Receita Federal pensando, eu, de alguma forma, reduzir o meu rombo nos cofres públicos, tá? E foi isso que ela fez agora. Como perdeu no Supremo, o Supremo definiu que é o ICMS efetivamente, o ICMS destacado nas notas e não efetivamente recolhido, ou o ICMS a pagar, enfim, como vocês queiram nomeá-lo, a Receita vem com essa artimanha. Olha, mas na não cumulatividade é diferente, você tem que tirar ali o impacto do ICMS sobre as compras, tá? Por que ela veio fazer isso? Porque se a gente faz o cálculo entre o que ela queria antes, né, se fosse o ICMS efetivamente recolhido, ou que ela estava justificando agora nessas autuações, que é o ICMS, excluindo o ICMS sobre as aquisições, o impacto financeiro é exatamente o mesmo,
tá? Exatamente o mesmo. E quando vocês forem olhar lá no Telegram a tabelinha que a gente montou, vai ficar bem claro isso para vocês. O impacto é exatamente o mesmo. Então, se ela tivesse ganho lá no Supremo, falando, não, esse ICMS é efetivamente recolhido, ela nem viria com nada dessa tese da exclusão do ICMS sobre as compras, porque para ela isso já teria esse efeito, tá? Já teria esse efeito. Como ela perdeu, agora está vindo com esse novo viés, tá? Conclusão que nós temos até agora, na visão dos tributaristas. O crédito correto é o crédito conforme o Supremo decidiu, excluindo apenas o ICMS sobre o ICMS destacado nas notas, independentemente de fazer exclusão sobre as compras, tá? Independentemente, ok?